Finalmente, o incidente de Shibuya começou de vez. Um grande plano elaborado pelos vilões que envolve de alguma forma Satoru Gojo. Mas antes disso, é claro, tivemos uma super luta com direito a vários shows de luzes e morte. Olá, eu sou a Gabi Xavier e sejam bem-vindos a mais um vídeo comentando Jujutsu Kaisen segunda temporada. Caso você não me conheça, todas as quintas aqui no canal a gente tem a nossa quinta das maldições para comentar episódio novo de Jujutsu sem spoiler do mangá. E esse episódio 7 que comentaremos hoje, como eu disse, foi o pontapé inicial de vez para o tal famoso incidente de Shibuya. Você que não leu o mangá, minimamente sabe que este é um grande momento icônico e cheio de emoções, um grande arco de Jujutsu. Só que antes disso acontecer, e um grande motivo para que isso pudesse acontecer, teve que rolar a luta do Mahito contra o Mekamaru. E o Mekamaru precisava perder, senão o plano não ia rolar. Senão ele ia abrir a boca pro Gojo e nada ia acontecer. É uma infelicidade, eu fiquei bastante triste quando eu vi, inclusive, toda essa sequência no mangá em especial, mas no anime eu não sei se eu não sofri porque a animação não conseguiu me fazer sofrer ou simplesmente porque eu já estava carimbada do que acontecia nas páginas há muito tempo. Seja como for, para os curiosos, todo esse episódio adaptou o final do capítulo 80, 81, 82 e o começo ali, metade do 83 do mangá, para quem quiser comparar. A média de adaptação, o ritmo, continuou o mesmo. Entretanto, eu consegui ver que durante essa luta do Mekamaru com o Mahito, eles conseguiram trazer algumas sequências mais alongadas, conseguiram trabalhar devidamente ali dentro da arte estética, até que com bastante liberdade criativa. Fico aqui um pouco curiosa sobre o que o público tá achando, porque eu acho que existiram alguns momentos que podem causar estranhamentos nas pessoas, mas eles não pouparam esforços, especialmente, como eu disse, para o show de luzes. Apesar de no final parecer que a luta já estava definida desde o início, eu acredito que Jujutsu conseguiu até que trazer um senso de perigo para o vilão, para a maldição nível especial Mahito, durante todo esse percurso de golpes aqui e ali. Kokichi, que é, a pessoa do Mekamaru, ele tava lá num cockpit de um mecha gigantesco, robozão, que não podia, a princípio, ser acessado pelo poder ali de transfiguração do Mahito, já que o corpo principal tava lá preso nessa grande estrutura metálica, mas também porque os golpes do Mekamaru a princípio não conseguiam afetar a alma dessa maldição e, sendo assim, não conseguiria de fato produzir algum dano considerável e permanente no próprio Mahito. Só que a gente viu o plano do Kokichi acontecendo ao longo do tempo e trazendo reviravoltas nessa batalha que aí sim dá um pouquinho mais de carga de emoção, não parece simplesmente um show de golpes e luzes e poderes de algo que já estava previamente decidido. Eu admiro sinceramente o otimismo do Kokichi Muta durante essa batalha, porque ele não só estava lidando com uma maldição de nível especial, sendo que o seu próprio poder estava ali, ok, acumulado de energia amaldiçoada por anos, ele tinha uma energia amaldiçoada que neste ponto se equivalia, segundo a observação do Geto, a um feiticeiro de nível especial, mas era tudo por tempo limitado. Ele ia utilizando ali uma carga da sua energia amaldiçoada, equivalente a 2, 5 anos, e ele não tinha uma vida tão longa para queimar. Por mais que ele tivesse 4 tubos de feitiços, de estratégias guardadas para conseguir, inclusive, derrotar o Mahito, ele precisaria depois também derrotar o Geto, que seria um desafio, teoricamente, muito maior, ainda considerando que ele estava dentro de uma cortina. Então, como é que ele conseguiria pedir a ajuda do Gojo, que ele já fala desde o início que seria a sua cartada final, a sua rota de fuga e para quem ele precisava contar sobre o tal plano de Shibuya? Só que a sua vontade enorme de vencer não era uma mera questão de sobrevivência, e aí que vem grande parte da minha empatia por ele. Ah, ele foi traidor? Sim. Ah, ele queria um corpo regenerado para ele? Sim. Mas ele queria esse corpo, veja só, para encontrar os amigos. Quando ele ficava confiante, ele pensava, eu vou conseguir encontrar vocês, não como Mekamaru, como Kokichi, como pessoa. E infelizmente, ele não pôde fazer isso. Ao mesmo tempo que para ele era desesperador conseguir vencer, para aqueles dois também era fundamental, como eu disse no começo, que ele perdesse, porque se ele não perdesse, o plano de Shibuya estava comprometido. Mesmo que ele não matasse nenhum deles ali e simplesmente escapasse, tudo que eles estão fazendo para 10 dias à frente, o incidente de Shibuya, já estava preparado e nada podia impedir que aquilo startasse. Quando a gente vai mais à frente no episódio e o plano já começou, a cortina já desceu, a gente já entende que os vilões estão 1, 2, 3 passos na frente. Inclusive, provavelmente, prevendo as atitudes e contramedidas dos feiticeiros Jujutsu a partir daquele instante. Mas a batalha entre o Mahito e o Mekamaru dura a maior parte do episódio.
Porém, toda a dinâmica da luta é muito rápida, né? Os golpes, as reviravoltas, de onde o personagem parte pra cá e pra lá, até porque os desvios que o Mahito faziam eram rápidos demais, os contragolpes ou golpes do Mekamaru também eram muito acelerados e me partiu aqui uma dúvida. Enquanto eu assistia na primeira e na segunda vez, eu fiquei pensando se eu estaria confusa se eu não tivesse lido o mangá anteriormente ou se eu já não soubesse qual era a dinâmica daquela batalha. Você que não viu o mangá, ou você simplesmente que assistiu sem qualquer lembrança, ou enfim, todos vocês sentiram que a batalha, a movimentação, a montagem ficou um pouquinho confusa do que estava acontecendo para além das explicações, porque as explicações, assim, a explicação da dinâmica da batalha é até que simples. O Mekamaru precisaria produzir um dano na alma do próprio Mahito, como se fosse a estrutura original, né, que dá forma ao corpo dele, seja ela qual for. E o que o Kokichi fez foi usar um domínio simples. A gente vê ele usando aqueles tubos mais de uma vez para colocar dentro do corpo do Mahito no golpe, depois para se defender e também atacar dentro da expansão de domínio dele, mas a dinâmica daquilo ali é a seguinte: ele não conseguiu produzir em si o domínio simples, ele tinha os tubos limitados ali com o domínio, uma técnica que foi criada no período Heian, há muitos anos atrás, que acabou vazando para outros feiticeiros, embora originalmente o criador desejasse que ficasse ali apenas no mesmo clã. E essa técnica de domínio simples, o que a gente já tinha visto no anime, se eu não me engano, foi apenas com a Miwa. E por isso que existe uma cena, inclusive na abertura da Miwa, lindíssima, dela usando, agora a gente sabe, um domínio simples para fazer referência à lembrança do Mekamaru, do que ele já tinha observado ali no seu convívio de um domínio simples, mas pela Miwa não tão bem executado assim. O domínio simples ele é chamado de domínio dos fracos porque ele foi criado para proteger as pessoas mais fracas, inclusive ou principalmente de expansão de domínios. Inclusive invalidar aquele acerto 100% garantido dentro de uma expansão de domínio. E foi mais ou menos isso que o Mekamaru fez. Primeiro, ele conseguiu atingir o corpo do Mahito. E por que produziu dano? Porque o corpo até é algo que o autor de Jujutsu já falou, inclusive, em entrevista, que o corpo é como se fosse na verdade, um domínio inato. O seu corpo por dentro é um domínio por si só. Então, quando ele colocou ali aquele tubo com um domínio simples dentro do corpo do Mahito, ele colocou um domínio simples dentro de um domínio inato. E assim existiu o mesmo efeito de um domínio simples como contramedida de uma expansão de domínio. A própria energia amaldiçoada ou habilidade amaldiçoada do Mahito foi afetada, inclusive a sua transfiguração. Por isso que a sua alma foi afetada também com este primeiro golpe, mas não o suficiente para derrotá-lo. Já quando o Mekamaru ele é envolvido pela expansão de domínio do Mahito, ele utiliza de duas formas o domínio simples. Primeiro, para ele se defender, vamos dizer aí que é o uso original ou principal no momento em que essa técnica de domínio simples foi criada há muitos anos atrás. Ele usou no seu cockpit, ou seja, ele se protegeu, ele fez uma micro redoma dentro da grande redoma que é uma expansão de domínio, e por isso que ele não foi atingido. Quando o Mahito criou essa sua expansão de domínio, ele falou: agora eu não preciso necessariamente encostar no seu corpo original. Tudo que tá aqui dentro faz parte da habilidade dele, então tá sujeito ao seu domínio, tá sujeito à sua transfiguração. Só que o Mahito não viu, não previu, não sabia que o outro tinha usado domínio simples e estava protegido. E não só isso, ele tinha mais um tubo com mais um domínio simples para, de novo, injetar dentro do Mahito e produzir uma explosão de dentro para fora. E pareceu que isso tinha acontecido, mas não foi. Essa é uma maldição que me irrita muito, de tão inteligente que ele é, de tão absurdo em pensar rapidamente que ele é em cada uma das batalhas. O que acontece é que ele se explode, ou seja, ele reconfigura o formato da sua alma imediatamente para parecer que ele tinha explodido por causa do domínio simples e que sua expansão de domínio tinha acabado porque ele realmente foi derrotado e morto. Isso encheu o Kokichi, né, ou o Mekamaru, de muita esperança, porque ele ainda tinha uma quantidade significativa de anos equivalentes à energia amaldiçoada acumulada, ou seja, ainda estava em capacidade de um feiticeiro de nível especial, ele ainda tinha um domínio simples, ele tinha simplesmente agora que lutar contra o Geto. Inicialmente, ele não tinha um planejamento de lutar contra o Geto, era achar uma brecha depois de derrotar essa maldição para sair daquela cortina e mandar um socorro pro Gojo. E ele, tendo derrotado o cara com as perspectivas muito mais positivas do que ele tinha inicialmente previsto, ele se sentiu confiante e aí foi um grande erro dele. Eu não sei se ele teria qualquer chance de derrotar o Mahito no momento em que ele já mostrou
qual era a sua principal técnica e ele só tinha mais um tubinho daquilo. Pode ser que ele perdesse de qualquer forma. Mas, sem dúvidas, ele não ter analisado a situação plenamente, ele ter se virado para o Geto naquele momento e ele ter ficado confiante sem olhar as brechas que ele estava deixando, fez com que fosse ainda mais fácil e, infelizmente para ele, surpreendente a investida do nada do Mahito de frente para ele, acabando destruindo a estrutura do seu cockpit. Ele já ficou ali naquele ponto ensanguentado, mas ainda com esperança e ímpeto de usar aquele de novo domínio simples, injetando no corpo da maldição para que explodisse de dentro para fora e quem sabe ele conseguisse produzir dessa vez sim danos consideráveis e fatais. Não deu certo, ele errou. Ele foi, na verdade, mais lento, infelizmente, do que o próprio Mahito e ele perdeu. Ele morreu. E o mais triste e emocionante pra mim nesse momento, especialmente no mangá, que foi a primeira vez que eu tive contato com essa história, é que ele tava pensando especialmente na Miwa, aquela brecha de esperança no momento em que ele perdeu. Enquanto a gente sabe que lá, no corpo do Mekamaru dele na escola, a Miwa estava próxima, ao seu lado, desejando o visitar da forma que ele sempre foi, pedindo para se aproximar. Será que, se o Mekamaru tivesse escutado essa fala, esse pedido, esse desejo de aproximação, independente de como fosse o seu corpo, será que ele teria feito tudo o que fez? E no fim, pelo menos para mim, ele não queria simplesmente ter um corpo. Ele queria ter um corpo que ele achava necessário para se aproximar e conviver normalmente com os amigos. E depois, vemos tranquilamente Geto e Mahito conversando sobre como a batalha foi mais difícil, mas tudo bem, porque ele aprendeu muitas coisas. E ele, como disse, tinha 10 dias para se recuperar até Shibuya e ele tinha plena capacidade de fazer isso. Com um bônus de que o Geto ainda pôde observar o que ele poderia melhorar ou não dessa sua cortina, que é um ponto fundamental que já aparece no outro pedaço do episódio 7. 10 dias pra frente, chegamos em 31 de outubro de 2018, o incidente em Shibuya. No Japão, até hoje, todos os anos, em Halloween, em Shibuya, que é esse distrito da Grande Tóquio, um lugar super famoso, comercial, à noite, no dia 31, sempre acontece essa festividade de Halloween. Muitos jovens, especialmente, uma galera fica assim, tumultuado, difícil de andar de tanta gente ali naquela região, especialmente do cruzamento de Shibuya e arredores. E foi exatamente ali que eles colocaram essa grande cortina que não impede a entrada ou saída de feiticeiros Jujutsu, só de pessoas comuns. E não apenas isso, eles mostram que grande parte das pessoas foram sugadas por uma estação ali, o subsolo do metrô de Shibuya, sugadas como se fosse um grande ralo. As outras que ficaram ali em cima não conseguiam sair e por um efeito consequente, sem querer, vamos dizer assim, dessa cortina, também não tinham sinais de celular, então não conseguiam entrar em contato com ninguém. Os assistentes de feiticeiro Jujutsu, eles conseguiam entrar, tirar informações e passar o que estava acontecendo para 3 grupos que apareceram neste episódio. 2 grupos que a gente já viu ao redor da estação de Shibuya estão o primeiro liderado pelo Nanami junto com o Shiguro e o Ino, o segundo grupo é liderado pelo Zenin, junto com as 2 alunas Maki e Nobara. E o terceiro, na verdade, dupla que a gente vê, é o com Atsuya e o Panda. E, inclusive, através da conversa dessa dupla, a gente descobre que não tá tendo agora nenhum ataque dentro dessa cortina aos civis, pelo menos aqueles que estão acima da estação de metrô. Porém, existe uma energia, uma presença substancial de maldições de classe especial abaixo de um prédio ali no meio. Seja lá quem está por trás disso tudo ou quem tá abrindo essa informação, estão dizendo para os civis ali dentro que eles só vão sair quando Satoru Gojo chegar. E como é difícil a comunicação interna e externa, os grupos que estão ali fora, eles ficam apenas rodeando o perímetro dessa cortina. Fora isso, foi dito que acharam mais prudente, no geral, ali que Satoru Gojo fosse sozinho. E esses grupos no perímetro da cortina apenas ficassem de olho caso alguma figura escapasse ali do Gojo e eles dariam um jeito, portanto. Eles não sabiam o que estava acontecendo, nem a dimensão do que estava rolando, muito menos que isso aqui era um desenrolar de um plano que o Mekamaru tinha urgência em contar para eles, mas não conseguiu fazê-lo. Um plano que envolve, de alguma forma, a exigência da presença do Gojo. Aí você pensa assim, o cara mais forte de todos, o mais forte feiticeiro Jujutsu, e eles querem chamar esse cara pro X1? Ou eles estão chamando esse cara pra uma armadilha? Mas como seria uma armadilha potente o suficiente pra alguém como o Gojo? Ou seria outra estratégia? E, gente,
tá só começando. Primeiro pezinho do incidente de Shibuya, então esperem muita água rolar. Sendo que tem duas figuras citadas que não apareceram. Primeiro, é claro, a protagonista, Itadori Yuji, que não deu as caras, e Mei Mei, que é citada como uma das feiticeiras que tá ali no perímetro de tudo isso que tá acontecendo em Shibuya, e também não foi mostrada ainda nesse episódio. No fim, a gente vê que Satoru Gojo tranquilamente chega ali no meio das pessoas, trombando ali sem querer com os civis e chegando tranquilo, aparentemente, pra ver o que tá acontecendo. E o que tá acontecendo, a gente só vai começar a descobrir a partir da semana que vem. E aí sim, a coisa vai começar a esquentar e não vai esfriar mais. Podem se preparar, porque o incidente de Shibuya é um arco muito, muito agitado, pra dizer o mínimo. Me conte aí o que você achou deste episódio, da luta de Mekamaru e Mahito, e o que você está esperando de, enfim, os desenvolvimentos do famoso arco do incidente de Shibuya. Espero você em todos os próximos vídeos de Jujutsu e outros animes e mangá aqui no canal, então não esqueça de se inscrever para acompanhar todos esses vídeos. Tchau, tchau!